Nesses minutos que tenho para trabalhar esta mensagem, convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versos 12 a 26. Só preciso possível aumentar o meu retorno aqui, para eu poder me ouvir melhor aqui. É um desafio, mas vamos nessa. É mesmo porque daqui a pouco ter fogos aí, atenções, está melhorando. O sinal está chegando aqui bem. Eu li um livro esse ano que reforçou a consciência que eu tenho do valor da gente empenhar a vida naquilo que de fato é importante. O nome do livro é Não Jogue a Sua Vida Fora, escrito por John Piper. O pastor Léo começou o culto citando John Piper. E este livro é uma coleção de ensaios, de mensagens, de meditações, de artigos, que John Piper coloca sobre o valor da vida vivida na perspectiva do Evangelho como sendo a única forma de vida realmente digna de ser vivida. A metáfora que John Piper sugere para a nossa vida é de que nós estamos no campo de batalha. E se a gente tem a consciência de que a nossa vida, de fato, é vivida no contexto de batalha, qualquer situação, provisão que nós tenhamos num campo de batalha, ela sempre é providencial. Mas eu e você não vivemos em contexto de guerra. Mas a gente sabe, e você vai concordar comigo, você já viu isso em filmes, já ouviu histórias, de que não há fartura no campo de batalha. O que há no campo de batalha é o suprimento do dia, da hora. E muitas vezes não se sabe quando será a próxima vez que virá o suprimento. Não há fartura, há o suprimento das nossas necessidades. E Paulo ele vai viver a sua vida inteira com a consciência de que a vida dele só tinha sentido se ele a vivesse por conta do progresso do Evangelho. Atos dos Apóstolos vai terminar com o apóstolo Paulo preso em casa, em uma prisão domiciliar, e por 2 anos ali ele teve intrepidez, coragem, ele teve oportunidade de compartilhar o Evangelho, sem impedimento. Mas um senso comum e errado que muitos têm é de que nesse período de prisão domiciliar, ali nos anos 60 a 62 aproximadamente depois de Cristo, Paulo estava vivendo uma certa facilidade. Não. Basta ler as cartas que ele vai escrever nesse período. E uma delas é a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. E eu quero destacar a carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 12 a 26. E esta mensagem tem como tema o progresso do Evangelho. Acompanhe comigo aí, por favor. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho.
Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim sempre me alegrarei, pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de quem em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Amém? Abaixe sua cabeça e diga: Senhor, fala comigo neste último culto de 2018. Nessa palavra, eu encontro direção para a minha vida neste novo ano. Por favor, Deus, faça algo novo nesse velho ano, para que no novo ano vivamos na dimensão do novo de Deus na nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Dando um clique aí, Caio, por favor. O Evangelho de Jesus tem avançado no mundo e somos responsáveis em anunciar a Cristo em todo o tempo. Nisto consiste a nossa missão nesta vida. Eu não sei se você tem se percebido disso, se você tem procurado saber notícias daquilo que Deus está fazendo no mundo. A despeito do cristianismo ser a religião mais perseguida do mundo, a despeito de nós termos determinados países em que a proclamação do Evangelho é limitada, restrita. Algum tempo atrás eu usei uma nomenclatura aqui já ultrapassada, lugares fechados ao Evangelho, e fui prontamente corrigido. Não existe lugar fechado ao Evangelho, existe lugar restrito ao Evangelho. Porque Deus está fazendo, amados e amadas, coisas impressionantes. Paulo, nesta carta aos Filipenses, faz questão de destacar de que o Evangelho tem avançado. E esta carta é um bilhete de amor, Hernandes Dias Lopes diz, em que Paulo abre o seu coração e deixa transbordar a sua alegria, gratidão, profundo apreço por esta igreja, que foi ao longo do seu ministério parceira em seu sustento e encorajamento. A igreja em Filipos nasceu na casa de Lídia. Um grupo de irmãs se reuniam à beira do rio, Atos 16. Você vai encontrar a fundação desta igreja. A segunda pessoa que se converteu ali de destaque foi uma jovem escrava, endemoniada. Alguém que era possuída por um demônio chamado Pitom, um demônio de adivinhação, que vinha atrás do apóstolo Paulo dizendo: olha, este homem está pregando o poder de Deus. Paulo repreende o espírito daquela mulher e ela é liberta. O terceiro homem em evidência na igreja de Filipos
é o carcereiro, aquele que tinha o cuidado, a administração da principal penitenciária na cidade. Houve um terremoto, você sabe disso muito bem, e depois de açoites, Paulo e Silas estavam à meia-noite cantando hinos a Deus e orando, quando um grande terremoto irrompeu aquele lugar. A penitenciária sofreu seus abalos, as celas se abriram, o carcereiro já ia se matar quando Paulo e Silas disseram: não faça isso, estamos todos aqui, e pregaram o evangelho. E o carcereiro então disse: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo, então, escreve esta carta destacando, por exemplo, dando um clique, por favor, de que o evangelho avança a despeito dos percalços que o próprio apóstolo Paulo estava vivendo. Versículos 12 a 14. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão, e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos do Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. O imperador achava, amados, que Paulo preso seria uma restrição ao evangelho. Mas Paulo estava preso, a palavra de Deus estava solta. Por isso que Paulo diz aos irmãos: irmãos, estas coisas que me aconteceram, e Paulo, quem sabe, está aqui fazendo um flashback na sua mente. Coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho. Eu não quero lhes cansar, mas apenas lhes lembrar. Quais coisas que aconteceram a Paulo? Em Damasco ele foi perseguido. Em Jerusalém ele foi rejeitado. Foi dispensado do campo missionário pelo próprio Deus, esquecido em Tarso, foi colocado na sombra de outro líder, Barnabé, foi apedrejado e arrastado como morto na cidade de Listra, barrado por Deus no seu projeto, porque ele queria ir para a Bitínia, na Ásia Menor, e o anjo aparecendo a ele, um homem de Macedônia, dizendo: vem para cá e ajuda-nos. E Filipos nada mais é do que a capital da Macedônia. Em Tessalônica, Paulo foi escorraçado. Em Bereia também. Foi preso. Foi chamado de tagarela em Atenas. Foi chamado de impostor em Corinto. Foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia. Enfrentou o naufrágio na sua viagem para Roma. Em Malta, lugar onde ele havia buscado refúgio, uma víbora o mordeu. E chega preso em Roma. E Paulo ousa dizer, amados, de que todas essas coisas que lhe aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho. E a pergunta que não quer calar é: por que você ainda está reclamando do que lhe aconteceu em 2018? Eu quero lhe desafiar a dizer como Paulo: todas as coisas que me aconteceram em 2018 serviram para o avanço do evangelho. De alguma forma, amados e amadas, que eu não sei dizer, que você não sabe dizer, as coisas que lhe têm acontecido foram bênçãos, foram provisões de Deus para que você estivesse aqui hoje dizendo: o evangelho vai encontrar progresso através da minha vida. A palavra progresso, avanço do evangelho, que Paulo usa no finalzinho do versículo 12, é a mesma palavra que era usada quando uma equipe, amados, uma expedição militar removia árvores, impedimentos, preparando o caminho para a marcha triunfal. É isso, amados e amadas, que nós temos na nossa vida. Deus está usando as circunstâncias da nossa vida para preparar o caminho para que o exército do Senhor, para que o povo do Senhor seja bem-sucedido na proclamação do evangelho. Não reclame, não murmure. Paulo, amado, está dizendo, olha, a tal ponto, o versículo 13, de ficar claro para toda a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador, de que de fato
Era por Cristo que Paulo estava preso. Aos Filipenses capítulo 4, versículo 22, Paulo vai dizer: todos os santos os saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Soldados amados da elite do imperador estavam se convertendo ao travar relacionamento com Paulo, algemado em prisões, mas livre para proclamar o evangelho. Olha para mim, amados, a guarda passava turnos de 6 em 6 horas. E nesse período, amados, onde havia revezamento de soldados, Paulo incansavelmente anunciava o evangelho. Ele ousa dizer, olha, animado a tal ponto, versículo 13, de ficar claro para toda a guarda pretoriana e por todos os demais, que é por Cristo que estou na prisão. Se isso não fosse bastante, preste atenção, Paulo alega de que é justamente por conta das suas prisões, das suas algemas, que os crentes encontraram coragem para proclamar o evangelho. Versículo 13, acompanhe na sua Bíblia aí, a tal ponto de ficar claro para a guarda pretoriana. E versículo 14, animados pelas minhas prisões, ou pelas minhas cadeias. A maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo. Em uma versão diz, com desassombro, acerca do evangelho, da palavra de Deus. Paulo tinha consciência, amados e amadas, de que a sua prisão fazia parte de uma estratégia de Deus. Aquelas algemas eram algemas de Deus. Assim como José, amados, no Antigo Testamento, cuja expedição de midianitas ou de ismaelitas, aquela caravana levando o escravo para o Egito, não era uma expedição meramente de homens, mas era a expedição do próprio Deus, porque se não houvesse aquela caravana levando José ao Egito, ele nunca chegaria a ser governador. Eu e você precisamos ter certeza absoluta, amados e amadas, de que as nossas lutas, as nossas provas, todas elas fazem parte de um plano maior. Paulo vai escrever aos Colossenses, no capítulo 4, versículos 3 e 4, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Os crentes amados de Roma, bem como os nossos crentes hoje, precisam entender isso, de que há uma nova fonte de energia, há poder espiritual nas nossas algemas, nas nossas lutas, nas nossas provas. A Pastor Hernandes vai dizer por quê? Porque o evangelho é mais importante do que o obreiro. Porque a divulgação do evangelho é mais importante do que a vida do obreiro. Paulo foca a sua atenção não em si, mas na proclamação do evangelho. No dia que você entender que você vive para proclamar o evangelho, você vai suportar qualquer situação adversa, qualquer prisão, qualquer restrição, qualquer limitação, porque, amados, a nossa paixão por Deus precisa fazer com que compreendamos, como o apóstolo Paulo vai dizer em Atos 20 e 24, mas em nada tenho a minha vida preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O avanço do evangelho, Caio, dando mais um clique, gera uma alegria indizível. E Paulo vai dizer nos versículos 15 a 18, olha, é verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia. Nos nossos dias também temos estes, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim pode aumentar o sofrimento das minhas prisões.
Mas Paulo, amados, não brigava com homens. A luta de Paulo não era com homens. Ele não buscava posições eclesiásticas como muitos dos nossos dias. Ele não procurava holofotes. Ele não procurava cargos. Ele não procurava visibilidade. Ele orava por fidelidade. Versículo 18: que importa de qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me. Repita comigo: alegro-me com isso, e sempre me alegrarei. Qual é a maior alegria do apóstolo, amados? Era saber que por mais que houvesse dois grupos distintos, aqueles que pregam o evangelho por amor ao evangelho e os que pregam o evangelho por amor a si mesmos, aqueles que pregam por motivos escusos e aqueles que pregam de boa vontade, aqueles que pregam para autoafirmação e aqueles que pregam por amor, aqueles que pregam por pretexto, aqueles que pregam por verdade. Paulo entendia de que ele era um homem sujeito às ordens, ele estava incumbido, versículo 16, da defesa do evangelho, mais um termo militar, da defesa do evangelho. A ideia aqui, Martin Lloyd Jones vai dizer, é de um homem que se defende numa ação legal. Alguém trouxe uma acusação e ele faz a sua defesa respondendo ao juiz. É a mesma expressão, pelo menos enquanto sentimento, preste atenção, e motivo do coração, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Amados e amadas, preste muita atenção nisso, porque este não é o nosso desafio apenas para 2019, esse é o nosso desafio na vida. Eu e você não podemos nos promover no evangelho, nós devemos promover a Cristo em nosso ministério. O que diferenciava Paulo dos demais e o que precisa nos diferenciar, amados, dos demais em nosso tempo, é de que nós não estamos construindo um reino pessoal, nós não estamos lutando para a exaltação do nosso nome. O que nos interessa deve ser a divulgação do evangelho. A nossa alegria, amados, não está em motivações erradas, não estamos pregando o evangelho com fins egoístas. O nosso foco é Cristo, o nosso foco é Cristo. O foco nosso é o conteúdo do evangelho. A nossa atenção não está naquilo que as pessoas fazem, nos reconhecendo, nos saudando, nos recebendo, mas está aí que o evangelho avance. A alegria que o apóstolo Paulo sentia, amados, é uma alegria que o mundo não pode compreender. Filipenses é a carta da alegria. São 16 vezes nessa carta que aparece a palavra alegria. Paulo vai terminar Filipenses 4:4 dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Esta alegria não depende das circunstâncias. Esta alegria é fruto do Espírito. Esta alegria, amados, vem com elementos que contribuem, como oração incessante, pregação de Cristo, fé, fraternidade entre os irmãos, isso que a gente está vivendo. E se segure na cadeira, sofrimento, sim, sofrimento é alegria, é fidelidade. O servo de Cristo, que ganha almas para Cristo, que sustenta missionários, que é liberal nas ofertas, é alegre a despeito das adversidades. As cartas que o apóstolo Paulo escreveu em prisão, como já lhes disse, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, até hoje, tem sido instrumento para levar milhões e milhões de pessoas a Cristo e edificar o povo de Deus ao longo dos séculos. Por isso que Paulo vai dizer, olha, não importa a motivação, cada um cuida do seu coração, e a nossa alegria está de que o evangelho avance.
progrida. Ultrapasse os seus próprios limites. Por fim, amados e amadas, essa é a terceira porção. O avanço do Evangelho resulta no verdadeiro propósito da vida. E o verdadeiro propósito da vida está posto: que Cristo seja engrandecido pela vida ou pela morte. Preste atenção, somente uma pessoa convertida pode dizer amém a partir da leitura dos versos 19 a 26. Paulo disse, preste atenção: eu sei que isso resultará em salvação para mim. Que isso, amados? Preste atenção aqui. Que isso? Tudo que ele estava vivendo: prisões, sofrimentos, limitações, enfermidades de pessoas que lhe eram queridas. Tudo isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica, pelo socorro do Espírito de Cristo. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Repita comigo: em nada serei decepcionado. Por que em nada serei decepcionado? Porque ele tinha expectativas eternas. Quem tem expectativas eternas, em nada é decepcionado. Só é decepcionado quem tem expectativas terrenas. Quem pensa apenas aqui, Paulo vai dizer aos Coríntios, né? Se é só para esta vida, 1 Coríntios 15, se é só para esta vida que esperamos, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Agora, se temos expectativas eternas, Paulo diz, e eu e você podemos dizer ao final deste ano: em nada serei decepcionado em 2019. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem que ser crente para dizer: olha, mesmo que eu morra este ano, mesmo que eu seja surpreendido com um diagnóstico, mesmo que os meus dias estejam contados, Cristo será engrandecido no meu corpo. E preste atenção, corpo aqui é isso daqui mesmo, é físico. Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, glória a Deus, seja pela morte, também glória a Deus. E aí Paulo faz aqui um trocadilho de palavras e de pensamentos incrível. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, por isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Esse trocadilho é incrível. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma intensa expectativa. E intensa expectativa é uma palavrinha muito interessante, que significa: eu levanto a minha cabeça para ver aquilo que está em minha frente. Intensa expectativa. Paulo diz: eu sinto pressionado de ambos os lados. Versículo 22, porque se eu viver no corpo vai trazer frutos no meu trabalho, eu não sei, eu tenho desejo, expectativa de partir, estar com Cristo, mas eu acho necessário permanecer no corpo. Eu ouso a dizer, amados, de que esse pêndulo precisa estar sempre no nosso coração. Nós temos assim expectativa de estar com Jesus na glória, e eu tenho, amados, de me encontrar com Ele, mas eu também tenho desejo, necessidade de permanecer aqui. Um desejo transcendente e um desejo imanente, um desejo celestial e um desejo natural. Eu estou em crise com estes desejos.
A Nova Versão Transformadora traduziu assim o versículo 20: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Para Paulo, amados, Cristo era o começo, a continuação, o fim, a inspiração e a principal recompensa de sua vida. E ele estava então nessa contraposição, desse duplo e contraditório desejo de partir e estar com Cristo. Mas também ele achava necessário permanecer no corpo. Olhe para mim, amados. Estar com Cristo, partir. Isso fazia Paulo ter uma incrível expectativa, mas ele também se sentia necessário. Era algo que lhe era requerido. Ele queria partir, mais uma palavra da terminologia militar, sair do campo de batalha, mas ele também sentia necessário permanecer no corpo para cumprir o seu ministério. Ainda a Nova Versão Transformadora traduziu assim o verso 25. Ciente disto, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. Mas eu quero lhes dar uma notícia, à luz da história. Paulo nunca mais voltou em Filipos. Ele passa 2 anos preso. Nesse período ele escreve aos filipenses, à sua igreja. Esta carta foi enviada por um obreiro chamado Epafrodito. Esse homem ministra, lê essa carta na igreja. Paulo, depois de 2 anos, é solto rapidamente. Ele não tem muito contato, não tem muita mobilidade. Até o momento que ele é preso pela 2ª vez, e aí já não é mais uma prisão domiciliar, ele vai para o calabouço, ele vai para uma prisão de César, e lá ele aguarda o julgamento. O imperador Nero o manda decapitar aproximadamente nos anos 64, 65 depois de Cristo. Mas Paulo dizia nessa carta: tenho essa confiança, versículo 25, que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Mesmo isso não acontecendo, Paulo dizia: olha, por vocês ainda vale a pena viver. Eu quero que este ano de 2019 você compreenda de que a sua vida tem sentido, sim, desde que você esteja vivendo por algo maior do que ela. Eu tenho que repetir, não tenho? Vai chegando perto de meia-noite, o pessoal fica meio... Esse ano de 2019, você precisa compreender que a sua vida não será desperdiçada desde que você viva por uma causa maior do que você mesmo. É isso que John Piper vai dizer no seu livro Não Joga a Vida Fora. O que Paulo nunca sabia era de onde viria a pancada seguinte. Arriscava a vida todos os dias pela causa de Deus. As estradas não eram seguras, não eram seguros os rios, seu próprio povo, os judeus, não era seguro, os gentios não eram seguros,
As cidades não eram seguras, o deserto não era seguro, o mar não era seguro, nem os assim chamados irmãos cristãos eram seguros. A segurança era uma miragem, não existia para o apóstolo Paulo. E John Piper termina dizendo, ele tinha duas escolhas, jogar fora a vida ou vivê-la com risco. E ele respondeu a essa escolha claramente, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. É compreender, amados e amadas, de que o Evangelho não diz respeito a você. O Evangelho diz respeito a Deus. A vida de Deus, que precisa inundar a sua vida e fazer você viver em função de algo para além disso daqui. É isso que Lutero tinha certeza quando escreveu seu hino. Se tenho de perder famílias, bens, poder, ou mesmo que a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. Parece meio de agouro o que eu vou estar lhe dizendo. Mas como você quer que esteja emoldurado, grafado no seu epitáfio? Como você deseja ser lembrado? Fulano de tal viveu só. Viveu para si. Foi pai, foi mãe. Aquelas questões ordinárias da vida. Ordinárias de ordem, tá ok? Agora, será que ficaria bem um epitáfio na sua lápide? Viveu para Deus. Não jogou sua vida fora. Viveu por uma causa além dele mesmo. Não foi militante de uma ideologia política. Não foi militante de uma denominação religiosa. Não foi defensor de homens, mesmo que sejam fracos e oprimidos. Viveu para Deus. Entregou seus dias para Deus. Por isso que tome nota nessas aplicações para você levar para o próximo ano essas verdades. Primeiro, a agenda de Deus não mudou. O Evangelho precisa avançar. E para isso precisamos nos unir a Deus daquilo que Ele está fazendo no mundo. Amados, Paulo tinha essa consciência e os seus auxiliares também. 1 Coríntios 3, 6 a 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É entender, amados, que a nossa vida é apenas um pontinho na eternidade. Cada um de nós, 1 Coríntios 3, 9, somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. Deus está fazendo algo e nos chama para nos unirmos a Ele. É você mesmo, eu, nós, em nossas limitações, mas Deus conta conosco como seus cooperadores. A agenda de Deus continua sendo a mesma. Ele precisa de homens e mulheres que entreguem suas vidas.
inteiramente a sua causa. A outra aplicação que eu quero que você leve para esse novo ano é: nós temos de entender que as nossas prisões e algemas fazem parte do movimento de Deus para alcançar mais pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Não reclame das suas prisões, das suas algemas, fazem parte deste movimento. Amados e amadas, os nossos irmãos da igreja sofredora não nos pedem aqui, nós que somos a igreja, entre aspas, livre, que as perseguições diminuam, absolutamente. O que eles pedem é por fidelidade. Paulo tinha consciência de que aquilo que ele padecia era por conta das aflições de Cristo. Colossenses 1, 24 e 25. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Nós precisamos, amados, na igreja evangélica brasileira, de mais mártires, de homens e mulheres que estejam dispostos a entregar suas vidas pela causa do Evangelho, como foram os nossos pioneiros, como foram os nossos irmãos que pregavam o Evangelho no nordeste desse país, no norte deste país, no sul deste país. Eram mortos muitas vezes, açoitados e apedrejados muitas vezes, mas entendiam, amados, como Tertuliano havia afirmado aos cristãos do primeiro século, acerca dos cristãos do primeiro século: a perseguição, o sangue dos cristãos é a sementeira da igreja. Em todos os contextos na história da humanidade, pelo viés da história do cristianismo, onde houve perseguição, houve crescimento. E nós precisamos, amados e amadas, de mais homens e mulheres dispostos a sofrerem por conta do Evangelho. Chega de evangelho show, chega de evangelho light, chega de um evangelho meio que um pé lá e outro cá, titubeante. Chega de fé esquizofrênica. Chega de coração dividido. Chega de deslealdades da igreja do Senhor Jesus. Está na hora do evangelho ser dos firmes. Está na hora do evangelho ser proclamado por gente que diz: eu sou de Jesus, e ponto final. Para o Egito eu não volto mais. Mas enquanto nós vivermos, amados, preste atenção, esse evangelho colorido, esse evangelho sem afetações, um evangelho melindroso, crentes medrosos, crentes com testemunho dúbio, jamais faremos aquilo que o Senhor fez pelos apóstolos, ou através dos apóstolos no primeiro século. Sabe por que nos nossos dias não vemos tantos milagres acontecendo? Porque não vivemos o Evangelho com a mesma ousadia dos primeiros cristãos. O mundo quer ver multidões. O olhar do mundo quer ver movimentos gigantescos. Deus, o olhar do Espírito, quer ver corações rendidos e dispostos a alcançarem pessoas, nem que seja pelo seu próprio sangue, ou com o seu próprio sangue. Onde estão aqueles que estão dispostos a morrer por conta do Evangelho? Em havendo uma perseguição no nosso Brasil, quantos capitularão diante dos algozes e torturadores, dizendo como Pedro disse: Jesus, eu não o conheço, nunca ouvi falar. Caio,
A nossa coragem em testemunhar de Jesus não deve ter como base a nossa performance pessoal. Nós temos de cuidar para não idolatrarmos homens e métodos, amados. O que Paulo esteve exemplificando aqui e serve de base para nós é de que anunciar o Evangelho a despeito, amados, de discórdia, a despeito de pretexto, a despeito de qualquer outras situações, não deveria, amados e amadas, nos travar, porque nós não temos que julgar as motivações dos outros, nós não temos que lutar contra outros que falam de Jesus pelas motivações mais diversas. A nossa guerra não pode ser fratricida, não pode ser entre irmãos. A nossa guerra é contra o pecado, a nossa guerra é contra o mundo, a nossa guerra é contra o diabo. Nós guerreamos muito entre nós. A igreja briga muito entre si. Questionamos aqueles que pregam diferente de nós. Somos como os discípulos que chegaram certa feita para Jesus e disseram: olha, próximo de nós existem aqueles que estão anunciando também o seu nome, mas estão fazendo, nós não conhecemos eles, nós não conhecemos este movimento. Jesus disse para eles: deixe-os falar. Quem comigo não ajunta, espalha. O negócio é estar junto com Jesus, amados. É olhar para o espelho todos os dias, segundo vai dizer Jerry Bridges, olhar para o espelho e pregar o Evangelho a si mesmo todos os dias. É olhar para quem somos, para as nossas motivações. Não idolatrarmos homens. Olha para mim, não idolatrem homens. Homens de Deus nesse país têm se matado, têm caído em adultério, têm roubado dos cofres dos dízimos e das ofertas de suas igrejas. Homens, entre aspas, de Deus nesse país têm se enriquecido com dinheiro alheio, fazendo negociatas escusas. Não idolatrem homens. Olhem para Jesus. Vivam o Evangelho. Sejam fiéis a Ele. É esse ponto que eu quero destacar também na outra aplicação. Em nosso contexto evangélico brasileiro, vamos encontrar grupos que se utilizam de motivações erradas. Preste atenção, eles serão julgados pelo Senhor. Matthew Henry vai dizer: é prerrogativa de Deus julgar a motivação das pessoas ao anunciar o Evangelho. Isso não cabe a nós. Paulo não invejava em nada aqueles que tinham liberdade de pregar o Evangelho enquanto ele estava preso. Ele se regozijava na pregação do Evangelho, mesmo por aqueles que o faziam por fingimento e não em verdade. Está na hora da gente celebrar o avanço, amados, do Evangelho, a despeito daqueles que o têm feito de maneira errada, inescrupulosa até. Deixa que Deus o julgará. E o julgamento de Deus não tarda. E por fim, e o ápice dessa mensagem, a alegria é a chave da carta de Paulo aos Filipenses. A sua alegria precisa estar completa no fato de que Jesus ter salvado a você e demais pessoas por seu intermédio. Essa deve ser a sua maior satisfação na vida. A sua alegria em 2019 não vai estar de você ganhar dinheiro bastante, de você conseguir conquistar grandes coisas, grandes sonhos. A sua maior alegria deve estar no fato que Jesus morreu por você e lhe deu uma mensagem com potencial eficaz para salvar outras pessoas. Essa deve ser a sua maior satisfação na vida. Quer um exemplo disso? Jesus, quando distribui os discípulos e os envia de 70, eles retornam, ou os 70 em duplas, eles voltaram e disseram: Senhor, Lucas 10, 17 a 20, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas, preste atenção, não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos,
Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. A nossa maior alegria não é fazer milagres. A nossa maior alegria não é expulsar demônios. A nossa maior alegria não está em ter poder sobre serpentes e escorpiões, que nesse texto são demônios. A nossa maior alegria deve estar nos nossos nomes terem sido escritos nos céus. Quero terminar esta mensagem desta noite, a minha última mensagem deste ano, à luz desse texto e destacando a história dessa senhora aqui, Amy Carmichael. Algumas aqui já conhecem a história dela. As mensageiras do rei, de obrigação, precisam conhecer a história desta mulher que fora missionária na Índia. Irlandesa, nasceu em uma família rica no norte da Irlanda. Escreveu 35 livros. Sofreu, enquanto jovem, um avivamento num movimento na sua região chamado Movimento de Kerzig, que enfatizava a vida abundante e vitoriosa no Espírito. Foi chamada para o ministério enquanto jovem, de uma forma direta e pessoal. Ela vai para o Japão com 24 anos de idade, preste atenção, Amy Carmichael. Ela ficou 15 meses doente, teve dificuldade de se adaptar, teve decepção com colegas missionárias e missionários, mudou de rumo, sai do Japão, vai para o Sri Lanka. De lá passa para a Índia, onde fica 55 anos naquele país. Mas olha para mim, amados, qual era o ministério de Amy Carmichael? Ela resgatava meninas que eram vendidas à prostituição nos templos hinduístas. E ela criava então um ministério chamado Freiras Evangélicas. No seu ministério, todas as mulheres vestiam roupas indianas, tinham nomes indianos. Estrangeiros nacionais moravam no mesmo lugar, chamado Irmandade da Vida Comum. Aí você deve estar pensando, mas pastor, qual o diferencial de Amy Carmichael? Os 20 últimos anos. Quantos anos eu disse? Os 20 últimos anos de vida dela no ministério. Ela ficou em uma cama, inválida, por conta de uma queda. E morreu com 83 anos de idade. Amados, um ministério que ela passa 55 anos e 20 deitada numa cama, a proporção, ela chega a ser gritante. Mais da metade da sua vida ministerial, ela passou inválida, escrevendo livros, discipulando meninas. E eu lhes pergunto, você que tem sido tão abençoado pelo Senhor, eu vejo aqui jovens, eu vejo aqui homens e mulheres com toda a saúde, eu tenho acompanhado o crescimento dos seus filhos, eu tenho visto o seu crescimento, meu querido e minha querida. Por que não dedicar a sua vida inteira na causa do Evangelho? Por que não? Por que não entregar os melhores anos da sua vida em prol do Evangelho? Por que não se unir a Deus naquilo que Ele está fazendo neste mundo? Dando um clique, Caio. O Evangelho de Jesus tem avançado no mundo e somos responsáveis em anunciar a Cristo em todo o tempo. Nisso consiste a nossa missão nesta vida. O ano 2019 será o ano da igreja fora da igreja. O Senhor está nos dando oportunidades no Campo Belo.
no Areal, no Belém, no Manguinho. Deus está nos dando, amados, ricas oportunidades de compartilhar do Evangelho aqui no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A pergunta é se o Senhor tem encontrado aqui o número de voluntários, de voluntárias, de servos, de servas suficientes para tantas demandas. Eles têm lhe encontrado? Você pode dizer: Senhor, conta comigo? Abaixe sua cabeça, meu querido e minha querida, nós vamos ter um tempo de oração agora. O que você está fazendo com a sua vida? Talvez não exista uma forma mais fútil. A palavra é forte, mas eu vou repeti-la. Talvez não exista uma forma mais fútil de você viver do que você comer para trabalhar e trabalhar para comer. E tem gente aqui que está vivendo para isso. Por que você trabalha? Para comer. Por que você come? Para trabalhar. É algo pequeno demais. Você acha que você está fazendo aquela faculdade para quê? Você acha que você terminou aquela faculdade para quê? Você acha que você tem aquela loja para quê? Aquela oficina para quê? Você acha que você tem esse dom, esse talento, essa competência para Deus fazer algo em você? Por quê? Carol foi muito sincera aqui ao dizer o seguinte: eu nem pensava em compartilhar nada. Infelizmente, amados, isso não é demérito só dela, é meu também, muitas vezes seu. A gente simplesmente não se envolve, não dá o nosso nome. Me perdoa a expressão, mais uma expressão grosseira, mas é só para causar aquele impacto mesmo. A gente não dá nossa cara a tapa por conta do Evangelho. Esse ano de 2018 foi um ano muito difícil, um ano eleitoral. Irmãos, famílias se dividiram. Membros da igreja, amados, eu soube testemunhos de igrejas que se dividiram. Jovens, ministérios foram à bancarrota por conta das eleições. Eu soube de uma pessoa que disse assim para uma outra pessoa: olha, este ano, mês de outubro, é impossível ir na igreja. Só se fala de política. Eu vi, amados, irmãos e irmãs que não são destemidos no evangelho ou no evangelismo no dia a dia, mas defenderem com tanto ardor um determinado candidato ou ideologia ou pensamento, que se fossem focados para o evangelho, o Brasil já estaria evangelizado. Os crentes precisam se despertar, amados. A pauta da igreja não é terrena, a pauta da igreja é celestial. O nosso chamado, amados, o nome igreja no original significa chamados para fora. A agenda da igreja não é para dentro, a agenda da igreja é para fora. Eu e você não somos chamados, amados, para ficarmos de pires na mão, pedindo ajuda ao governo. Nós somos além do governo, além da ideologia. A igreja é apolítica, não é antipolítica, mas é apolítica, está acima da política. Perguntaram para Charles Spurgeon o que ele achava em relação ao evangelho. Ele disse: olha, o meu chamado ao evangelho é tão nobre, e nem se eu fosse o rei da Inglaterra, eu teria um chamado mais nobre. É o evangelho. É o evangelho.